Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado. Aqui estamos bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gostaria primeiramente, gente, de deixar um abraço bem apertado a todas as novas pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal. Gente, meu muito obrigada. Obrigada por cada pessoa também que deixa seu comentário carinhoso, que deixa sua dica, sua sugestão, sua curtida. Eu fico eternamente agradecida, viu? Muito obrigada de coração. Vocês não têm noção da alegria que vocês têm me trazido, né? De ver o meu canal começando, né, a crescer, né, a engajar melhor. Isso me deixa muito contente, né? Isso é um fruto, né? Um reconhecimento do fruto do nosso trabalho. Bom, mas aqui, gente, a gente é uma grande família, né? Eu não sou nenhuma expert, estou aqui somente para compartilhar um pouquinho do meu cultivo aqui com vocês e também aprender um pouquinho com o conhecimento que vocês também já têm, tá bom? Então fiquem à vontade para deixar dicas, deixar sugestões, enfim. Qualquer coisa que você quiser, deixa aí nos comentários pra gente, que vai ser muito bom. Não só para mim, mas para as outras pessoas também que vão estar podendo ler os comentários. Bom, o assunto do vídeo de hoje, gente, é sobre uma coisa que sempre eu recebo nos comentários, perguntando qual adubo que eu coloco nas plantas, o que você faz para as suas plantas ficarem tão lindas, qual adubo, qual esterco você usa. E hoje eu tava assim, eu tava ali sozinha pensando um pouquinho, e às vezes a gente tem aquele costume de pensar assim, que o sucesso de uma planta está no adubo que você coloca. Será que isso é verdade? Escreve para mim nos comentários, você acha que o sucesso do cultivo dessas plantinhas aqui está no adubo? Bom, gente, eu sei que aqui eu tô falando para pessoas que têm muito conhecimento, mas como sempre eu falo, tem sempre gente nova chegando aqui no canal e gente nova no cultivo. Então a gente precisa deixar as coisas bem claro, explicar, né, da forma mais simples possível para que todo mundo possa entender. Eu gostaria de pegar uma analogia, gente. Uma das formas que a gente tem para a gente entender uma coisa melhor é a gente fazer comparações. Eu gostaria que você pensasse agora em você como ser humano. De onde vem a nossa nutrição? Não é dos alimentos? Muito bem, dos alimentos. Mas agora eu te pergunto, será que somente a alimentação é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde? Com certeza não, né, gente? Nós, como seres humanos, para ter uma saúde, né, boa, equilibrada, a gente depende de muitos fatores. De uma alimentação equilibrada, do consumo, né, correto da água. A gente precisa também da luz solar, né, na quantidade adequada, nos horários adequados. Enfim, são N condições que um ser humano precisa para que ele tenha uma saúde boa. E assim também, gente, eu posso dizer para você que é assim com as plantas também. Às vezes as nossas plantinhas elas não estão se desenvolvendo bem e eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é eu tenho que adubar a minha planta. Mas, gente, eu posso garantir para vocês, nem sempre o problema é a adubação. Então são vários os fatores que vão ajudar a sua suculenta a ficar bonita ou não. Bom, eu dei o exemplo da gente como ser humano. A questão da água. A gente precisa de certa quantia de água para que nossos rins funcionem, enfim, todo o nosso corpo ele precisa de água. Assim também, gente, é com uma planta. Ela precisa de uma quantidade correta de água. Se eu rego a menos, gente, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai desidratar, ela vai acabar puxando a água que ela tem nas folhas de baixo para alimentar as folhas de cima. Então a gente vai ter uma planta que vai estar descartando folhas, vai estar com aquele aspecto fosca. Então, um dos elementos para a gente ter suculentas bonitas é a gente observar e saber usar a água. Muitas pessoas me perguntam, como você rega as suas suculentas? Eu sempre falo, gente, eu rego aqui de forma abundante, na mangueira ou no regador, enfim. Mas, gente, eu não posso colocar uma frequência para você fazer a sua rega aí na sua casa, como aqui na minha casa. Porque o nosso Brasil, ele é grande demais, né? Nós temos lugares que são muito mais quentes do que aqui, em Minas Gerais, onde eu moro, e tem lugares muito mais frios, muito mais úmidos, que chovem mais, que garoam mais, enfim. Então não sou eu que vou dizer para você
qual que é a frequência da rega para deixar a sua suculenta bonita. Você, através da sua observação, observando sua planta, se você vê que a sua planta está começando a amarelar, as folhas de baixo não está seca, ela está amarela, está soltando, é um dos sinais que pode estar te mostrando que você está irrigando a sua planta em excesso. Se você muitas vezes pega na sua planta, ela tá mole, sabe? Ela tá macia, ela não tá aquela planta durinha, isso também pode estar indicando que você está regando a sua planta de menos. Então, gente, uma das coisas que é fundamental para o nosso sucesso no cultivo das suculentas é a observação. Estar observando as nossas plantas, saber olhar uma planta, identificar as características de uma planta desidratada ou de uma planta com excesso de água. Isso também é fundamental. Então, assim como o ser humano ele precisa de água para sobreviver, assim também um dos segredos para ter plantas lindas é você dominar a arte da rega, né? Saber quando você deve regar ou não. Outro exemplo também, gente, em relação à rega. Depende da estação, do clima. É claro que, se tiver em uma semana chuvosa, eu não vou regar com a mesma frequência que eu rego quando está, por exemplo, em uma semana seca, sem chuva, uma semana quente. Então, tudo isso vai variar. E você, como cultivadora de suculentas que vai ter que devagar construindo a sua percepção da necessidade da sua plantinha. Outro ponto bem importante, né? Que nós dissemos que para um ser humano também ter saúde, ele precisa da exposição solar de maneira adequada, né? Não estamos falando para a pessoa ficar o dia inteiro no sol. Mas uma pessoa, gente, que não se expõe ao sol, que vive um ambiente muito fechado, ela se torna uma pessoa muito sensível e com o tempo ela vai ter carência de vitamina, né? Vitamina D. Então isso vai trazer consequências, vai deixar os ossos mais fracos, vai ter uma série de consequências para o ser humano. Assim também é para nossas plantas. Por exemplo, se eu tenho uma planta que é de meia sombra, vamos pegar o exemplo de uma jiboia. Uma jiboia, se você pega ela é para ser cultivada em ambientes, né, de meia sombra e você coloca ela no sol, gente, vai dar certo isso? Não, a sua planta vai queimar porque ela não está preparada para aquele regime de luz, para aquele tanto de sol. A biologia, a formação dela não é preparada para aquele tanto de sol. E aqui no nosso cultivo, né, nós temos as suculentas e os cactos, que são plantas que são originárias, né, gente, de lugares mais áridos, mais desérticos. A própria constituição da planta, né, ela se chama suculenta, querendo ou não, ela armazena uma quantidade de água, porque ela, como ela é de lugares secos, né, as suculentas assim que já existem na natureza, elas são de lugares secos, então é uma forma que a natureza criou para ela aguentar esses longos períodos sem chuva. Então, se você pega a sua planta, que é de um clima quente, mais desértico, e passa a cultivar ela em um local com pouca iluminação, você também não vai ter uma planta saudável. O que vai acontecer com essa planta? Essa planta ela vai crescer com o espaço entre essas folhas vai ficar muito grande. Essa planta, ela vai, de todas as maneiras, crescer para cima de uma maneira desorganizada, porque ela vai estar buscando luz. Então, um dos segredos para você ter suculentas fortes, durinhas, compactas e bem coloridas é você oferecer para sua planta o regime de luminosidade, né? O sol, né, o tanto que ela precisa. Você não pode, né, muitas vezes, pessoas que moram dentro de um apartamento, ou muitas vezes as pessoas, né, compram as suculentas e querem colocar lá um arranjo na sala de estar, na cozinha. Não vai ter como você ter sucesso no cultivo, porque esse definitivamente não é o local que a sua suculenta precisa estar. Então, o item número 2, né, é importante você saber a quantidade de sol que a sua suculenta precisa para crescer de forma saudável e bonita. Outro tópico que você, cultivador de suculenta, tem que se atinar é a questão também do ambiente da sua planta, onde ela vai crescer, ou seja, o substrato, né? A gente chama de substrato porque substrato é toda a mistura que você cria, né, com terra e outros elementos para cultivar a sua planta. Então, o seu substrato, ele também tem que ser um substrato que ajude essa planta, né, a não ficar exposta a agentes que vão trazer doenças para ela. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, por exemplo, o nosso solo, ele é uma argila, ele é um barro. Quando você rega esse barro
qualquer tanto que você joga de água nele, ele vira uma papa. Ele, por si só, esse tipo de solo, é um solo que armazena muita água. Então, não vai ser um solo propício, né, que vai ajudar na saúde dessa planta. Pega o exemplo, mais uma vez, do ser humano. Vamos supor, nós não somos adaptados para ficar na friagem, ficar descalço. Se a gente se expõe a esse tipo de ambiente, né, um ambiente muito frio, vai entrar friagem pelos nossos pés, isso tudo vai facilitar, vai propiciar que você possa pegar um resfriado, uma gripe, enfim. O ambiente vai estar fazendo que você esteja mais vulnerável a dar espaço a vírus, a bactérias, e assim também é com as nossas plantinhas. Não estou aqui dizendo que existe um substrato único que vai servir para todas as situações. Mais uma vez, gente, vocês têm que analisar o seu clima, o seu cultivo, para saber qual vai ser o melhor substrato para você. Por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho conseguido, com sucesso, cultivar as minhas plantinhas apenas com terra vermelha e esterco, né? E quando eu tenho também a oportunidade de ter em mãos, eu adoro colocar o carvão triturado. E elas têm gostado muito. Não é uma terra que guarda tanta umidade, mas também não é um substrato extremamente seco que deixa as minhas plantas assim, né, pedindo água muitas vezes ou ficando desidratada. Então, gente, de acordo com o seu clima, com a sua região, com o seu modo de cultivo, você tem que formular um substrato, adaptar. Não existe um substrato que vai dar certo em 100% das vezes. Existe um substrato que você pode adaptar ao seu modo. Talvez um local que seja extremamente quente, você pode estar colocando alguma coisa que vai reter mais água, que seja uma terra que guarde mais água. Ou se for um local extremamente úmido, você pode estar colocando mais carvão ou mais isopor. Enfim, qualquer coisa que vai fazer com que aquela água drene com mais facilidade. Enfim, a gente vai, através do nosso cultivo, errando e acertando, a gente vai criando técnicas que nos ajudam a perceber o que as nossas plantinhas estão gostando ou não. E por último, gente, mas não menos importante, aí sim vem a etapa da nutrição. Assim como o ser humano ele precisa se alimentar bem para ter todas as necessidades do seu corpo atendida, assim também a nossa planta. Da mesma forma que não existe um só alimento que supre todas as nossas necessidades, mas é sim a variedade do que a gente consome que traz benefício ao nosso organismo, assim também é com as nossas plantinhas. Então, não existe um tipo só de adubo que você pode usar. Você pode estar usando diversos tipos de adubo. Adubação orgânica, seja ela farinha de osso, torta de mamona, esterco de gado, esterco de galinha, ou pode ser uma adubação química também, né? Onde a gente tem várias formulações de NPK, né? Tem 4,14,8, 25,20, 8,16, 8,28,16. Tem o Basacote, tem o Osmocote. Essas são diversas maneiras de você tentar, né, suprir a necessidade nutricional das suas plantas. Então, gente, quando se trata também de adubação, alguns cuidados têm que ser tomados. Falta de adubação, né, ou seja, falta de nutrição, vai afetar as nossas plantinhas? Vai. Ela vai ficar mais propensa, né, ao ataque de certas pragas, ela não vai ter força para ter tantas brotações, crescer com facilidade, florir bem, dar uma haste floral vigorosa. Mas também, gente, o excesso de adubação pode ser tão prejudicial para a sua planta quanto a falta dele. Então, não vamos exagerar. Busque adubar a sua planta quando você vê, né, que ela está com alguma necessidade, né? Por exemplo, muitas vezes a gente tem alguma plantinha que ela está mirradinha, ela não desenvolve. Qual o primeiro passo que eu devo tomar? Será que é adubar? Talvez. Nem sempre a adubação é a primeira coisa que você vai olhar. Você sempre deve buscar observar o substrato, as raízes. Um dos fatores também que mostra que pode estar ocorrendo alguma coisa de errado com as nossas plantinhas é a questão de raízes aéreas. Outra coisa também que pode estar demonstrando falta de saúde é quando o miolo da planta ele fica muito clarinho e muito pequenininho. Pode ser alguma coisa que está comendo o caule da sua planta. Então, gente, você vai desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo de reparar qual que é o normal da sua planta e o que pode estar acontecendo. Que
praga pode estar atacando a sua suculenta, que pode estar tirando a saúde dela. Eu já falei em vídeos anteriores, né, onde eu explicava sobre a adubação do rabo de macaco, a questão dos macro e dos micronutrientes. Assim como nós, seres humanos, a gente também precisa de certos nutrientes em maior quantidade e outros, né, em menor quantidade, assim também é com as nossas plantas. Em geral, as plantas em si, elas precisam de 3 macronutrientes principais, né, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que forma a sigla NPK. Por exemplo, o nitrogênio, gente, ele é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento de folhas, enfim, tudo que tem a ver com o crescimento da planta tem a ver com o nitrogênio. Você precisa fornecer fontes de hidrogênio para sua planta. Mas, porém, vamos supor que você erre, você extrapole na quantidade de adubos nitrogenados. Por exemplo, você coloque excesso de torta de mamona, excesso de esterco de galinha, excesso de NPK, né? Você coloca uma fórmula muito nitrogenada, o que pode acontecer? A sua planta, ela pode crescer de forma desordenada, ficar muito grande, mas o que vai acontecer com a sua planta? Ela vai ficar muito tenra, ela não vai ser essa planta dura, forte. E isso vai propiciar, gente, o ataque de muitas pragas nas nossas suculentas, como as cochonilhas. Isso acontece muito aqui também, né, como eu trabalho com hortaliças, nas questões da couve, do repolho, enfim. Quando você aduba muito com nitrogênio, as verduras, elas também ficam muito tenras, muito macias. E quem que adora os brotinhos, quem que adora os miolinhos das nossas hortaliças e das nossas suculentas? Sim, elas mesmas, as cochonilhas. Então, tomem muito cuidado para não exagerarem na adubação nitrogenada. Outro macronutriente essencial também para as nossas plantas é o fósforo, gente. O fósforo, ele é essencial para ajudar quando você planta a sua suculenta para que ela enraize com mais facilidade, sabe? E outra questão também que o fósforo é essencial é quando você quer potencializar a floração da sua planta, né? Seja ela um rabo de macaco ou até mesmo uma suculenta. Vamos supor que você quer, né, estimular a floração, as hastes florais da sua suculenta. Então você pode estar dando uma adubação rica em fósforo, mas lembre-se, tá, gente? Tudo sem exageros. E o outro macronutriente também que é essencial para a saúde das nossas plantas é o potássio, gente. O potássio é muito importante. Dentre uma das suas funções, ele ajuda a planta a ter força para enfrentar os estresses, seja o excesso de água ou a falta dela. Vamos imaginar, por exemplo, agora, né, que estamos em período de onda de calor. As suculentas, elas ficam muito estressadas. Então, se você puder oferecer adubos que contenham potássio, vai ser muito bom para ajudar a sua suculenta, digamos que, ter uma imunidade a mais para lutar contra esses agentes externos. E também, gente, a gente tem os micronutrientes. O que são os micronutrientes? São nutrientes que as plantas precisam, mas em menor quantidade. Dentre eles são o magnésio, o cálcio, o boro, que a planta precisa em menor quantidade, mas ela precisa, tá, gente? Vamos dar o exemplo aqui, como eu já citei em outros vídeos, do cálcio. O que o cálcio pode ajudar? O cálcio, gente, ele ajuda a gente a ter plantas firminhas. Assim como nós, seres humanos, precisamos de cálcio para ter uma estrutura firme, ou seja, ter ossos fortes, vigorosos, saudáveis, assim também as nossas plantas. O cálcio, por exemplo, que é encontrado no calcário, na farinha de ossos, e em vários outros adubos aí, como o basacote, né, que contém esses micronutrientes, isso tudo vai ajudar também a nossa planta a ficar uma planta firminha, não ser aquela planta, aquela suculenta que você esbarra e já cai uma folhinha, tá bom? Então, é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre a adubação. Ela não é tudo, mas ela é muito importante, porque ela, gente, é que ajuda também na saúde das nossas plantas. Então, pessoal, esse vídeo foi só para ajudar você a ter uma percepção mais ampla do que é cuidar de uma suculenta. Nem tudo é só adubo. A adubação, ou seja, a nutrição das plantas, ela é muito importante, mas ela não é tudo. Então, se você tem uma suculenta que não está se desenvolvendo bem, analise esses fatores. Eu estou oferecendo água, né, na medida certa? Ela está desidratada? Ela está seca? Ou ela está caindo folhas por excesso de água? Eu estou oferecendo sol, né, na quantidade adequada que a minha planta precisa para ficar compacta, durinha, colorida? Eu estou oferecendo também um ambiente, ou seja, um substrato que ajuda ela a ter raízes fortes? Porque uma planta, gente, a boca dela está aqui. A boca dela, onde ela puxa os nutrientes, é raízes.
É pelas raízes. Então, planta forte precisa de quê? Raízes fortes. E por último, né, gente? Cuide da nutrição da sua plantinha. É através dessa nutrição que a sua planta vai ter força para ficar ainda mais maravilhosa. Então, beleza. Você fez a sua parte, cuidou da nutrição da sua planta, está regando ela, né? Da maneira como você viu que está adaptado às necessidades da sua planta, deu ela um substrato que ela gosta, o ambiente, o sol na quantidade adequada. Isso é garantia de que você vai ter um cultivo perfeito? Não, gente, infelizmente não. Assim como nós, seres humanos, a gente está num mundo que não é perfeito, onde a gente está exposto e exposta a muitas coisas que não estão sob o nosso controle, assim também é com as suculentas. Várias coisas podem acontecer com a sua planta. Ela pode ser atacada por fungos, ela pode ser atacada por bactérias, ela pode ser atacada por insetos. E é aí que você vai ter que ter sabedoria para saber como você vai usar os remédios, né, venenos, para ajudar a sua planta a se livrar desses patógenos. Ou seja, você vai ter que conhecer o que é fungo. Sempre quando estiver dando uma mancha, uma pinta, uma podridão no caule, um pretinho no caule. Então você vai saber que isso é um fungo. Então você precisa saber usar um fungicida, alguma espécie de fungicida para ajudar a sua planta a se livrar disso. Ou muitas vezes, né, fazer um corte, uma poda no caule até retirar todo aquele sinalzinho de fungo que tem. Outra questão é inseto, né, gente? Tem muitos insetos que podem atacar nossas plantas. Tem as lagartas, né? Tem os arapuás, tem cochonilhas, né? Que muitas vezes são trazidos para as nossas plantas através das formigas. Então você viu aí uma formiga ou outra andando na sua planta, fica de olho, porque as formigas, elas instalam ali a cochonilha para depois vir se alimentar do excremento dessa cochonilha. Então, podem também, né, gente, surgir lesmas. No período chuvoso, de mais umidade, é muito propício para esses bichinhos virem atacar as nossas plantas. E é aí que você vai ter que entrar na hora certa para que você não permita que esse inseto ou que esse fungo cause dano e você venha a perder a sua planta. Exemplo prático do que eu estou falando, né? Eu estava ali, né, pegando as plantinhas para mostrar aqui para vocês durante o vídeo, enquanto eu falo, para que vocês vejam as plantinhas. E olha com o que eu me deparo. Olha só, os arapuás ou a abelha cachorra estava roendo as carúnculas da minha Xaveria thanos. Então eu vou ter que, enxergando esse perigo, que elas podem vir, elas podem voltar aqui, roer tudo, eu vou ter que agir agora. Então, da mesma forma que a gente, ser humano, a gente está sempre de atento, né, ao nosso corpo, aos sinais que o nosso corpo dá, para saber a hora certa de ir ao médico, de fazer um exame, de, enfim, tomar certo remédio ou fazer certo tratamento. Assim também é com as nossas plantinhas. Viu algo anormal? Investiga, dá uma olhada, retira do substrato, verifica as raízes. A sua suculenta não está se desenvolvendo? Será que não pode ser um nematóide? Verifica se tem nematóide, corta, né? Aplica lá o Proverme. Enfim, gente, o que eu estou querendo mostrar é que para ter uma planta bonita não é apenas um fator, não é apenas você ir lá e comprar o melhor adubo do mercado. É um conjunto de fatores, é muita observação para que você consiga, né, cuidar e perceber os sinais que a sua plantinha te dá todos os dias. E para terminar, pessoal, um ponto bem importante que a gente precisa sempre se lembrar para a gente não ficar triste quando ocorrerem perdas e a gente, né, ter aquele cultivo pesado, aquele cultivo onde a gente se cobra demais. O cultivo das suculentas é para ajudar a gente, né, a distrair, a relaxar. Eu sei que existem dias tristes onde você perde a sua plantinha, você fica triste, realmente a gente fica. Mas o que eu quero dizer para você é que nem tudo está nas suas mãos, nem tudo está no seu controle. Assim como com a sua saúde, nem tudo você pode controlar, assim também com as nossas plantas. Assim como há pessoas que têm imunidade mais baixa ou que é uma pessoa difícil de lidar, assim também é no mundo das suculentas. Existem plantinhas, gente, que são maravilhosas, de fácil cultivo, de muita propagação, que são generosas. Mas existem certas plantinhas que dão um trabalho, são plantinhas que fungam com muita facilidade, elas têm um imunológico fraco, estão sempre dando muito trabalho. É como se você tivesse que estar sempre no hospital com essa planta. Então cabe a você decidir que plantas você quer ter no seu cultivo, se você está preparado para enfrentar os desafios que essa plantinha bonita vai te dar, né? Para que você não fique se culpando depois.
Por exemplo, a gente está numa fase agora bem desafiadora, que no ano passado mesmo, muita gente, né, deixou de cultivar suculentas nessa época das ondas de calor. Confesso que para mim também foi um período muito difícil, que testou, né, todo o meu amor pelas plantas. Eu tive muito perto de desistir, porque foram ondas de calor, fungos, ataque de cupins, e muitas vezes a gente não tem o tempo, a gente não tá, né? A gente não controla tudo, as coisas saem do nosso controle, mas cabe a gente decidir, gente, o que é melhor pra gente. O amor pelas plantinhas falou mais alto. Eu realmente não consigo, né, ficar sem essas suculentas. Elas são uma bênção pra mim, gente. Eu amo, é terapêutico pra mim, sabe? Me faz muito bem, me ajuda com as minhas crises de ansiedade. Enfim, é uma paixão inexplicável. Então cabe a você também decidir quais plantinhas você vai selecionar aí no seu cultivo, assim como você seleciona também as pessoas que vão estar na sua vida. A gente tem que amar a todos, a gente ama todas as plantinhas, mas nem todas as plantinhas vão ser ideal para o nosso cultivo. Muitas vezes tem plantas que no meu cultivo elas não desenvolvem ou elas adoecem muito, mas no seu cultivo vai dar certo. Então, cabe a você selecionar o que vai estar na sua vida e também no seu jardim, tá bom? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Também tenham gostado de ver, né, um pouquinho dessas lindezas. Ó, que maravilhosas. Gente, e tem uma coisa, é só o amor que dá a gente força para atravessar até mesmo os dias mais difíceis com as nossas plantas. A gente está aqui às portas da primavera, verão, aquelas estações que dão um trabalhinho, mas é o amor que você tem para sua plantinha que vai te dar força para você cuidar dela, para mesmo quando ela estiver feinha, né, não te dando tantas alegrias, né, de beleza, mas que você continue cuidando dela, porque na hora certa, olha só, ela vai retribuir. Então é isso, meus amores, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Deixe aqui nos comentários qualquer dica, como você lida aí com as adversidades no seu cultivo, ou se eu deixei algo a desejar aqui nas minhas informações, pode deixar aqui no comentário também, vai ser muito relevante para mim e para todo mundo que vai ler. E só para terminar o vídeo, eu gostaria de mostrar aqui, ó, essa plantinha que fez muito sucesso num vídeo que eu fiz mostrando os arranjos. Muita gente perguntou a identificação, eu não tinha, mas eu fui buscar. Essa aqui, gente, é uma híbrida de Letícia com Jet Beds. Maravilhosa. Uma planta de muito fácil cultivo, muito prolífica e traz muita alegria e muita beleza aqui para o nosso cultivo. Então tá bom, pessoal. Um grande beijo. Até a próxima!